Se você está de olho em uma das vagas para auditor fiscal da Cefaz Ceará, esse é o vídeo que você precisa assistir. Então, fica comigo até o final. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Cefaz São Paulo, sou mentora de concursos públicos. Todas as terças e quintas tem um vídeo novinho aqui para você no canal, para te ajudar a conquistar aí o seu cargo de auditor fiscal. Na última sexta-feira, nós tivemos a publicação do edital, né, para o cargo de auditor fiscal, gestão tributária e tecnologia da informação para a Cefaz Ceará. Então, se você tem aí a intenção, né, de morar no Ceará, se você quer aí exercer esse cargo, né, esse vídeo aqui é tudo o que você precisa. A gente vai dar uma passada geral pelo edital, vou explicar alguns pontos importantes que são até um pouco confusos, como a questão da nota. A gente vai falar principalmente sobre preparação. Então, a gente vai dar uma passada geral no edital, mas depois eu quero focar com você naquilo que eu faço de melhor, que é o planejamento, que é como você deve se preparar aí nesses próximos meses que a gente tem até a data da prova. Vou compartilhar minha tela com você. Já vou pedir para você para se inscrever no canal. Todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui. Já curte esse vídeo, já compartilha com outros concurseiros que também estão interessados nesse concurso e bora lá que a gente não tem tempo a perder. Vamos começar então. O cargo é o auditor fiscal da Fazenda Estadual, de primeira classe. A gente tem o cargo de gestão fazendária, que é aquele geralzão, e a gente tem o cargo de TI, tá? Para os dois, na verdade, você só precisa ter nível superior em qualquer área, tá? Então, Ju, eu não sou formada em TI, mas eu tenho uma baita de uma experiência, eu posso concorrer a essas vagas? Super pode, tá? Aqui tem o vencimento base inicial, a gente sabe, né? Isso é característico da área fiscal, que aqui se somam várias outras gratificações, o salário não é esse daqui com toda certeza, tá? Vamos lá, então, vamos continuar. O que a gente tem mais aqui que a gente precisa saber? Primeiro, né, a quantidade de vagas. Então, para a gestão tributária, a gente tem 60 vagas na ampla concorrência, 4 vagas para os candidatos portadores de deficiência, 16 vagas para os pretos e pardos. Então, temos aí de quadro reserva, tá? Então, o que significa isso? É o cadastro reserva, né? É aqueles que podem ou não serem chamados durante o prazo de validade do concurso, tá? Nós vamos ter 120 para ampla concorrência, então mais do que o dobro, né? Depois a gente vai ter 8 para os candidatos com deficiência, 32 para os candidatos negros, pretos e pardos, num total aqui de 240 vagas para auditor fiscal gestão tributária. Dentro da galera de TI, a gente tem 15 vagas imediatas para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência, 4 para negros, pretos e pardos. Depois a gente tem 30 no cadastro reserva para ampla concorrência, 2 para os candidatos com deficiência, 8 para negros, pretos e pardos, totalizando aí 60 vagas para TI. Beleza? Bora lá. Datas importantes, fica de olho, dá um print nesse negócio aqui para você não perder. Esse concurso ele tem várias fases, então a gente tem muitas datas importantes e você não pode comer mosca aqui, tá? Inscrições de 27 de abril a 1º de junho. Precisa pagar até o dia 2. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não deixa para pagar no dia 2. Não agenda esse pagamento, tá? Pede um dinheiro emprestado de R$230, mas faz a inscrição e já paga. Eu já tive caso de aluno que agendou o pagamento, depois esqueceu, não colocou o dinheiro no banco, o pagamento não foi feito e ele perdeu a inscrição do concurso, tá? Requerimento de isenção de inscrição para aqueles casos ali do edital, né? De 27 de abril a 1º de maio. Prova objetiva de conhecimentos gerais. Primeiro, então a gente vai ter 3 provas, tá? Vai ser uma prova sábado à tarde, de conhecimentos gerais, no dia 1º de agosto, uma prova no domingo de manhã, de conhecimentos específicos, e a prova discursiva, com 3 questões, na verdade, uma questão e 2 estudos de caso, que vai acontecer no dia 2 de agosto, à tarde, tá? Então, o que a gente tem? 3 provas, sábado de tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Divulgação do gabarito no dia 3 de agosto, prazo para interposição de recurso 4 e 5 de agosto, publicação do resultado preliminar 28 de agosto, prazo para recurso 38 de agosto a 1º de setembro,
Resultado definitivo, 30 de setembro, e aí a gente tem a parte de títulos, tá? Então, esse concurso a gente tem prova de títulos, tá? Não é tão comum para a área fiscal, mas teremos aqui na Cefaz Ceará. Vai ser do dia 6/10 até o dia 8/10 para você enviar os documentos ali. Depois a gente tem o resultado definitivo no dia 16 de dezembro. Bora lá. O que a gente tem, então, de provas para esse concurso, tá? Dentro da prova de conhecimentos gerais, a gente tem 80 questões. Como é que vai estar distribuído isso? 10 questões de português, 12 questões de matemática, financeira, estatística e raciocínio lógico, 10 questões de administração e governança pública, 10 questões de economia, 12 questões de constitucional, administrativo, civil e penal, 8 questões de direito financeiro, 10 questões de contabilidade geral e pública, 8 questões de auditoria, 20 de direito tributário, 20 de legislação tributária, 20 de contabilidade avançada de custos, 10 de fluência de dados, 10 de finanças públicas. Depois a gente tem uma questão discursiva e 2 estudos de caso abordando esses assuntos aqui, ó, de conhecimento específico, tá? Então, a prova de estudo de caso, ó, é em cima desse grupo aqui, ó, de conhecimento específico, tá? A prova tanto a questão discursiva quanto os 2 estudos de caso. Então, isso aqui, gente, tem que estar na ponta da língua, tá? Não dá para deixar de fora aqui. Por quê? Porque pode ser que venha uma questão sobre isso, né? Inclusive, é muito comum que eles, inclusive, mesclem aqui, né, essas diferentes matérias para elaborar a questão discursiva e o estudo de caso, tá? Aqui dentro, algumas observações importantes que eu quero falar para vocês, né? Eu não sei se vocês separaram, mas, por exemplo, aqui dentro, ó, a gente tem matemática, financeira, estatística e raciocínio lógico, com 12 questões. E depois eu tenho constitucional, administrativo, civil e penal, também com 12 questões. Claro que a gente não sabe como vai ser essa distribuição, né? Se eu vou ter, por exemplo, 4 de matemática financeira, 4 de estatística e 4 de raciocínio lógico, mas eu também posso ter, por exemplo, 8 de estatística, 4 de matemática financeira e nada de raciocínio lógico, né? O mesmo pode acontecer aqui também na parte do constitucional, administrativo, civil e penal, né? Então, se você está estudando, mas ainda não terminou essas matérias, né? O que eu recomendo que você faça? Faça um 80/20, tá? Direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal são matérias muito extensas. E se você ainda está longe de terminar, mais vale, por exemplo, você pegar ali o 80/20 de civil, 80/20 de penal, de constitucional, de administrativo, do que você focar, por exemplo, em terminar o constitucional e deixar de lado as outras matérias. Porque muito provavelmente a gente vai ter pelo menos uma ou duas questões de todos esses direitos. O mesmo vai acontecer em matemática, financeira, estatística e raciocínio lógico. Só que aqui muda um pouco de figura. Por quê? Se você tem um bom conhecimento de exata, se você é bom dessa parte, tudo bem, tá? Você pode ali pegar um 80/20. Mas essas matérias, elas têm um pré-requisito, né? Por exemplo, via de regra, o que mais cai de estatística? É a parte de estatística inferencial. Só que você não consegue chegar de cara estudando estatística inferencial sem ter passado pela estatística descritiva. E aí o que acontece? Se você for estudar todo o conteúdo de estatística, você vai demorar muito tempo. Então, nesse caso, para matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, é melhor você se dedicar àquelas matérias que você consegue aprender mais rápido, né? Ju, eu tenho muita dificuldade com exatas. Então, tenta, por exemplo, o raciocínio lógico, que talvez seja um pouco mais fácil para você. Pegar algumas questões mais teóricas de estatística, por exemplo, aquela parte de amostragem, tá? Por quê? Porque o tempo é curto, né, gente? A gente está falando aí de uma prova que vai acontecer em mais ou menos 3 meses. Então, e tem muita matéria, muito conteúdo das outras disciplinas também para você estudar. É óbvio, tá? Vou deixar muito claro. Ju, tô começando agora, esse concurso é para mim? Não, tá? Concurso da área fiscal nunca é para você que está começando agora, meu filho. Nunca é, né? Na verdade, hoje em dia, nenhum outro concurso é para você que está começando agora, principalmente concurso da área fiscal, tá? Não dá para você ver a quantidade suficiente de matérias nesse tempo muito curto que a gente tem. Agora, já estou estudando há algum tempo, mas estou longe de fechar o edital. Mas eu tenho um bom conhecimento aqui das disciplinas de conhecimentos específicos, eu tenho uma boa bagagem de português, eu já estou estudando alguma coisa de contabilidade, de auditoria. Aí sim dá para a gente fazer um 80/20 e você chegar lá em condições de brigar por uma vaga, tá bom? Agora, estou começando agora, você vai focar em outros concursos, beleza? Combinado? Vamos lá então. A gente vai falar
um pouco mais sobre essa questão do 80-20 quando a gente chegar mais para o final, tá? Eu quero, por enquanto, dar só uma passada geral com você. É óbvio que a gente precisa entender que algumas matérias têm um custo-benefício maior de serem estudadas, né? A gente tem aqui, por exemplo, as matérias da P2, a gente tem 160 pontos aqui, então 2/3 da prova estão aqui dentro das matérias da P2, e além disso, elas são cobradas aqui dentro de conhecimento específico, tá? Então é óbvio que eu vou gastar muito mais tempo estudando direito tributário e legislação tributária do que estudando, por exemplo, português ou economia, tá? Agora, depois a gente vai ver na dinâmica da nota que é importante também que você tenha uma boa pontuação nas duas provas, tá? Eu vou explicar para você como é que vai ser, porque é bem diferente a questão da nota, tá? Vamos lá, esse daqui, para a galera de TI, né, a parte de conhecimentos gerais é a mesma coisa, aí muda aqui na parte de conhecimento específico, onde eu tenho 10 questões de tributário, 5 de legislação, 5 de contabilidade avançada e de custos, 5 de finanças, e eu tenho, olha só, 55 pontos aqui dentro de TI, tá? Então, claro, se você vai fazer uma prova de TI, eu espero que você esteja muito bom de TI, né? Que você tenha uma experiência aí para poder conseguir acertar aí pelo menos uns 80%, 90% dessas 55 questões. E aí, o que você vai fazer? Nessa reta final, você vai ficar revisando, resolvendo questões de TI e vai dar um gás maior ali, uma atenção maior para direito tributário, legislação tributária, contabilidade avançada de custos, finanças eu assistiria, se eu tivesse de TI, tá? Finanças, eu pegaria uma parte mais de aulão mesmo, para a gente não gastar muito tempo. É uma matéria que é bem intuitiva, se você assistir um aulão, prestar atenção, você vai conseguir, mas muito mais pensando que pudesse vir alguma coisa na questão discursiva do que realmente brigando por esses 5 pontos, tá? Agora, legislação tributária, direito tributário, contabilidade, pode ser que venha alguma coisa dentro de conhecimentos específicos. Então, cuidado com isso, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente vai ter 3 questões, né? Na verdade, é uma questão dissertativa e 2 estudos de caso, mas 3 possibilidades. E, inclusive, eles deixam muito claro que eles podem, tipo, fazer um pupurri, né? Misturar aqui várias matérias, principalmente no caso do estudo de caso, né? Misturar ali vários conhecimentos das diferentes matérias de conhecimento específico para que você consiga chegar na resposta, tá bom? Beleza, vamos lá então. Cálculo da nota. Essa parte aqui é a parte mais chatinha. Por quê? Porque é uma parte diferente. A gente não está acostumado com isso. Você não vai saber a sua nota depois de sair da prova. Não adianta, depois que você sair da prova, conferir, somar tudo isso daqui, multiplicar o conhecimento geral por 1, multiplicar o conhecimento específico por 2, calcular a porcentagem dividindo isso por 240. Por quê? Isso não vai ser suficiente para você saber a sua nota, né? Você não vai saber a sua nota. Na verdade, quem vai definir a sua nota é só a banca, tá? O que você vai saber? Você vai saber quantos acertos você fez, mas aquilo ali não representa a sua nota. Como é que vai ser calculada a sua nota? Eles vão pegar a sua nota em cada uma das provas, tá? Então, por exemplo, a sua nota em conhecimentos gerais, e ele vai diminuir da média dos outros candidatos dentro da prova de conhecimentos gerais. Então, imagina, depois eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas a sua nota vai ser diminuída da média, né, de conhecimentos gerais. Depois, o que eles vão fazer isso? Eles vão dividir pelo desvio padrão. Vão multiplicar por 10 e vão somar com 50. E depois, eles vão multiplicar pelo peso, tá? Então, vai pegar a sua nota, vai diminuir da média, vai dividir pelo desvio padrão, vai multiplicar por 10, vai somar com 50 e vai multiplicar por 1, no caso de conhecimentos gerais, por 2, no caso de conhecimento específico. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro aqui, porque essa parte é chatinha. Imagina que na prova de conhecimentos gerais, você acertou 45 questões. E a média do grupo que fez a prova foi de 35. E o acerto e o desvio padrão ficou em 10. Quem vai calcular a média e quem vai calcular o desvio padrão? Só a banca, gente. A gente não tem como fazer isso, porque a gente não sabe quais são as notas dos outros candidatos, tá? Você vai saber a sua nota. E a banca vai divulgar qual é a média do grupo e qual é o desvio padrão. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar 45, que foi a sua nota, vai diminuir de 35, que foi a média do grupo, vai dividir por 10, vai multiplicar com 10 e vai somar com 50.
Então, no final, a sua nota ponderada vai ser maior. Você acertou 45 e vai ficar com uma nota ponderada de 60, tá? Por quê? Porque você ficou um desvio padrão acima da média, tá? Beleza. Outro caso agora, então. Imagina que agora foi ao contrário. Você acertou 30 e a média do grupo foi 35. Ou seja, você acertou menos do que a média do grupo. E o desvio padrão continuou sendo 10. O que vai fazer? 30 menos 35 dividido por 10, multiplica por 10, soma com 50. No final, a sua nota ponderada vai ser uma nota ponderada de 45, tá? Beleza? Combinado? Entendeu isso daqui? Você ficou abaixo da média do grupo, tá? Bom, isso daqui, o que a gente tem que fazer? Se for conhecimento específico, multiplica por 2. Lembrando que qual é o critério para você não ser eliminado? Você precisa ter, pelo menos, na hora que somar as duas notas ponderadas, você precisa ter pelo menos 150 pontos, tá? Então, não tem essa de, não pode zerar nenhuma matéria, tem que tirar pelo menos 50% de cada prova. Não. O que importa vai ser a nota ponderada. Na hora que pegar a nota ponderada, somar a P1 com a P2, multiplicada pelos respectivos pesos, tem que alcançar pelo menos 150 pontos. Aí uma dúvida que pode aparecer. Ju, mas 150 de 240 vai dar mais de 60%. É isso mesmo? Não, gente, não é, tá? Por quê? Porque 240 é a pontuação máxima nominal. Não é a pontuação máxima ponderada, tá? Imagina que, por exemplo, você tenha conseguido uma nota muito superior, tá? Eu consegui, por exemplo, sei lá, 70 pontos na P1, que valia 80. E a média da galera foi muito baixa. Imagina que a média da galera ali foi uma nota, sei lá, 30, 40, sabe? Isso pode gerar, sim, uma média ponderada acima de 240. Tá? Então, não significa que a nota máxima ponderada é 240. 240 é a nota máxima nominal, não é a nota máxima ponderada, tá? Então, não, meu Deus, então tem que tirar pelo menos 62,5% da prova. Não necessariamente. Tudo vai depender de como a galera for, né? Quanto melhor a nota da galera, quanto maior a média, que vai e menor o desvio padrão, ou seja, muita gente foi bem na prova, o que vai acontecer? Maior vai ser essa nota mínima para você ser aprovado. Agora, você foi muito bem, a galera achou a prova muito difícil, o pessoal foi mal, o pessoal ficou muito disperso, teve notas muito altas, mas notas muito baixas. Isso acontece quando o povo se empolga, né? Quando a gente se empolga e quer fazer a prova, a gente vê tipo show de horror ali, né? Porque aí o pessoal que não está estudando e que vai fazer a prova tem notas baixíssimas. E isso faz o quê? Isso aumenta o desvio padrão. Aumentou o desvio padrão, o que acontece? Diminui a nota ponderada, tá? Então, presta atenção nesse negócio aqui, porque é um concurso em que não é só a sua nota que importa, né? Como as pessoas estão na prova, também importa, tá? Também vai fazer diferença ali para o resultado final. Bora lá, então. Deixa eu avançar aqui. Prova discursiva. O que a gente vai ter dentro da prova discursiva? Vou explicar. Mas primeiro, né? Precisa ter pelo menos 150 de nota ponderada e você vai ter que ter ficado até a 320ª, né? Posição aqui da ampla concorrência, a 80ª posição para negros, isso aqui para gestão fazendário, para TI, 80ª posição para ampla concorrência, 20ª posição para os negros, deficientes vai todo mundo, tá? Todo mundo que conseguir o mínimo da nota ponderada entra para ter a sua discursiva corrigida, beleza? E aí, claro, que é o normal, né? Todo mundo que ficar empatado com a mesma pontuação nessa última posição entra para ter a sua prova discursiva corrigida. Bora lá. Questão discursiva. Vamos ter uma questão valendo 30 pontos e o mínimo 15 linhas. No estudo de caso, nós vamos ter 2 estudos de caso, cada um deles vale 35 pontos, no mínimo 20 linhas cada uma, tá? Cada um. E aí, o que acontece? A gente tem, então, que a nota final da prova discursiva são 100 pontos. Gente, é bastante, tá? É bastante. Se você chegar aqui, por exemplo, né, na última posição,
com 100 pontos, ainda dá ali, né, um gás para você conseguir ficar dentro dos classificados, tá? Então, não deixem a discursiva de lado. Essa preparação para a prova discursiva, ela é muito importante. E aqui eu vou dar uma estratégia para você se preparar para a prova discursiva. É claro que eles vão olhar como é que você escreve o texto, né? A formatação que você usa, mas isso é secundário quando a gente está falando, por exemplo, de questão discursiva e de estudo de caso. Isso é mais avaliado quando a gente está falando de dissertação propriamente dita. Então, aqui, é claro que você não vai poder escrever com erros de português, é claro que a sua letra vai ter que estar legível, né? Mas o mais importante é a quantidade de conhecimento que você tem. Então, é muito importante estudar a parte de conhecimento específico, tanto para você performar bem lá na prova de conhecimento específico, quanto para você conseguir uma boa nota aqui na questão discursiva e de caso. O que eu recomendo que você faça, tá? Claro que isso depende muito da carga horária que você tem disponível para estudar, tá? Mas eu me organizaria para ter pelo menos uma meta de discursiva por dia, tá? Uma meta. Por quê? Porque você precisa treinar escrever. Como é que a gente faz isso, tá? Como é que eu recomendo que você faça? Primeiro, você pegue um tema e escreva esse tema sem ler, sem consultar nenhum material. Por quê? Porque você precisa treinar o improviso, tá? Eu já vi caso de pessoas que estudaram, que treinaram pré-discursiva, mas que treinaram assim, ó, estudava o tema, fazia discursiva, estudava o tema, fazia discursiva. Aí o que aconteceu? Quando chegou na hora da prova, não tinha essa possibilidade de estudar o tema antes. E aí a pessoa travou e não conseguiu escrever nada, tá? Então a gente precisa treinar o improviso, treinar, recuperar as informações sob pressão, com o tempo contando, sem poder consultar o material, tá certo? Então, primeiro, faz o texto, a questão e o estudo de caso, sem fazer um estudo prévio daquele assunto. Vai lá, sorteia um tema lá e escreve sobre ele. Ju, mas eu não sei. Cara, escreve o que você puder. Finge que é a prova. Você não vai. Na prova discursiva, você não pode deixar em branco, né? Você tem que fazer o que você puder para jogar conhecimento ali, para mostrar para o examinador que você sabe alguma coisa, mesmo que você não responda exatamente aquilo que está sendo perguntado, mas você não pode deixar a questão em branco, tá? E aí você vai treinar isso onde? Agora, na sua casa, né? Enquanto você está estudando para a prova. Então, escreve sem ter estudado o tema antes. Depois você vai estudar o tema e vai fazer de novo essa discursiva, tá? Então, mais vale você trabalhar poucos temas, mas fazendo dessa forma, faz, estuda e faz de novo, do que você pegar vários temas que você estuda antes de fazer, e aí você treina, né, a sua inteligência emocional, o seu preparo, para estudar primeiro e fazer depois, e chega na hora da prova, você não tem essa possibilidade, tá? O que eu recomendo que você faça? Sempre escolha os temas mais complexos. Então, bate o olho lá na lista de temas, né, e aí você pode pegar, se você for contratar algum curso, como, por exemplo, Você Concursado, eu gosto bastante deles, eles vão te dar uma lista de temas, tá? E aí, se você for usar, por exemplo, estratégia, eles também provavelmente vai trazer para você ali uma lista de temas possíveis para as provas discursivas. Você pode pedir a IA para gerar esses temas para vocês, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você sempre vai pegar aquele que é o mais difícil, tá? Então, pensa assim, bom, de todos esses temas que eu tenho disponível para escrever, qual é o mais difícil para mim? Qual é aquele que, se vier na minha prova, eu vou arrepiar? É esse que você vai começar. Sempre vai assim, sempre do mais difícil para aquele mais fácil. E sempre trazendo temas que sejam diferentes. Não vai pegar vários temas sobre substituição tributária, por exemplo, tá? Vai pegando ali temas diferentes. Escreve temas sobre ITCMD, sobre IPVA, sobre a reforma tributária, sobre o ICMS. Vai misturando ali diferentes conteúdos, diferentes assuntos, para você conseguir ter uma preparação que seja uma preparação mais ampla, tá? E outra coisa, na hora que você for estudar o tema, não vai estudar só aquele tema, né? Imagina que, por exemplo, você pegou um tema ali que fale sobre, deixa eu ver, substituição do ICMS, né? Não vai estudar só aquele caso, tá? Estuda todos os outros casos, amplia um pouco mais, pega aquela parte de responsabilidade, dá uma revisada naquele conteúdo. Por quê? Porque
Porque às vezes a sua prova não vai trazer exatamente o tema que você estudou, mas vai trazer algo próximo. E aí, se você fizer esse estudo mais amplo, você consegue se cercar de mais possibilidades, tá? Recomendo fortemente que você aí coloque pelo menos uma meta no dia para poder fazer aí, para poder trabalhar isso, tá? E aí, sempre trabalhando dois estudos de caso para uma questão. Então, essa semana, por exemplo, a gente tem 7 dias ali, vamos pegar, por exemplo, e faz uma questão e 2 estudos de caso naquela semana, considerando que você vai precisar escrever 2 vezes, né? Porque precisa escrever sem estudar e depois escrever de novo. Então, dá para trabalhar em mais ou menos uma questão e 2 estudos de caso por semana até a data da prova. Beleza? Bom, vamos avançar aqui mais um pouco aqui, que a gente tem ainda para falar, né? A parte de avaliação de títulos. Vamos falar aí sobre avaliação de títulos. Vamos falar aqui, então, sobre avaliação de títulos, tá? O que a gente tem? Ó, diploma de pós-graduação em nível de doutorado, 4,8. Mestrado, 2,4. Lembra, gente, presta atenção nisso aqui, olha. Tem que ser, relacionado ao cargo. Relacionado ao cargo. Ju, eu sou farmacêutica igual a você e eu fiz doutorado em farmacologia. Provavelmente o seu doutorado não vai ser aceito, tá? Depois, a gente tem certificado de pós-graduação em nível de especialização com carga horária de 360 horas relacionado ao cargo. E aqui você pode apresentar 2, tá? Então, se você tiver 2 pós-graduação, você pode apresentar as 2 com 2,4, tá? Aprovação em concurso público. Então, se você for... eu fiz, por exemplo, um outro concurso de auditor municipal ou estadual, seja lá o que for, e eu passei, você pode usar essa aprovação, até 2 aprovações, tá? 0,8. E aqui é onde a gente tem uma maior possibilidade de ganhar pontos, tá? Se você já exerce alguma atividade, por exemplo, eu sou contador, eu sou advogado, trabalho na área tributária, enfim, né? Tanto na administração pública quanto na iniciativa privada, empregos, cargos e funções que sejam relacionados, é óbvio, gente, que esse negócio de relacionado ao cargo depende muito de como eles vão interpretar isso, tá? Mas se você tem alguma coisa que você acha, isso aqui dá para aceitar aqui, né? Tem alguma coisa a ver com isso daqui, apresenta, tá? Porque a gente está falando aqui, de 1,2 por ano, chegando a um máximo de 9,6, tá? Então, é um pontinho aqui que vale a pena trabalhar com ele, né? Lembrando aqui, então, que o máximo é de 20 pontos. Ju, eu não tenho título nenhum. Você acha, então, que eu não devo fazer esse concurso? Claro que não, né? É só a gente pensar que a gente tem ali 240 pontos, no mínimo ali, né, na nota ponderada ali, mais ou menos 240, mais 100 de discursivo, então a gente está falando de 340 pontos, tá? Esses 20 pontos que a gente tem é pouco mais de 5%, tá certo? É importante? Claro que a gente sabe, né? Mas ninguém vai ter esses 20 pontos, tá, gente? Então, assim, normalmente a pessoa vai pontuar no máximo esses 9,6, aí pega mais alguma coisa de pós-graduação, mas ninguém vai chegar nesses 20 pontos aqui, tá? Então, vale super a pena fazer, mesmo que você não tenha títulos. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho... Não tenho mais nada. Então, deixa eu mostrar agora para você como é que a gente vai fazer a questão do 80-20, que é importante, tá? É claro que a gente precisa já ter um bom conhecimento, né, da maior parte das matérias, principalmente as matérias de conhecimentos específicos, mas nas outras, né, dá sim para a gente fazer um estudo mais pontual, em cima daquilo que mais cai. E hoje em dia, a IA, gente, ela tem total condição de fazer isso para a gente, né? Eu sempre fiz esse estudo mais estratégico, pensando ali em custo-benefício. Eu não gosto de falar que é pensando só no que mais cai, porque as pessoas cometem um erro aqui muito grave, né? De imaginar assim, beleza, esse é um assunto que cai muito, por exemplo, direito administrativo, tá? Licitações é um assunto que cai muito, tá, gente? Mas licitação é um assunto muito complexo. Se você chegou aqui sem ver nada de licitação, com certeza não é o melhor momento para você aprender, né? Porque a gente está falando ali de 3 PDFs gigantescos, com uma quantidade
enorme de conteúdos, de coisas para você decorar, talvez você passe aí os próximos 3 meses estudando só licitação. Então, mais vale a gente pegar assuntos menores que eu consigo aprender e dominar mais rápido e que juntos eles vão me dar ali um percentual de cobrança, às vezes até maior do que licitação, tá? Então, é sempre avaliar custo-benefício, ou seja, é pensar se esse assunto é muito cobrado e o quanto tempo que eu vou demorar para aprender aquele conteúdo e conseguir acertar as questões que vierem na minha prova, tá? Então, sempre pondera isso. Antes da inteligência artificial, a gente precisava fazer isso através de plataformas de questões. Eu, por exemplo, fazia isso no TEC, né? Então, montava lá um caderno do TEC, olhava ali dentro das estatísticas quais eram aqueles assuntos mais cobrados. Mas isso daí traz alguns problemas, né? Primeiro, que a classificação das questões no TEC não é uma classificação 100%, né? Às vezes, aparece uma quantidade grande de questões não classificadas, às vezes é uma questão que ela pega vários assuntos dentro da mesma questão. Então, essa análise que a gente faz é melhor que nada, mas não é uma análise 100% confiável, por exemplo, tá? Agora, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer uma análise muito melhor, porque a gente consegue subir essas questões para a própria inteligência artificial analisar. Então, vou mostrar para você, por exemplo, o que a gente tem hoje, né, que eu fiz para os meus alunos da mentoria. A gente tem um para o Sebrasp e um para Carlos Chagas, que inclusive esse da Carlos Chagas, eu vou dar uma atualizada nele, porque a gente já teve questões agora, né, que foram cobradas na prova da Cefaz São Paulo, tivemos questões cobradas na prova da Cefaz Mato Grosso e vamos ter questões agora da prova da Cefaz Goiás no dia 17. Eu vou esperar passar essa prova da Cefaz Goiás e vou refazer as análises estatísticas justamente para a gente pegar esses 3 últimos concursos, tá? Mas como é que a gente fez isso? Isso tudo que eu vou mostrar para você aqui, eu fiz usando a IA, tá? Deixa eu te mostrar aqui, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Então, ó, esse aqui é um guia, eu chamo esses guias de rota acelerada, tá? Esse aqui é o guia da Fundação Carlos Chagas. Você consegue ver aqui embaixo, ó, que é um guia de 168 páginas. Ele não tem todas as matérias, tá? A ideia é que ele vá sendo alimentado, e eu vou esperar agora para acontecer essa prova da Cefaz Goiás, para a gente colocar mais matérias nele, tá? E aí, o que a gente traz aqui, ó? Primeira coisa, né? Essa análise que eu fazia no TEC, por exemplo, ela faz aqui para mim, mas avaliando melhor cada uma das questões. Então, ela vai trazer aqui, por exemplo, ó, qual é o percentual de cobrança de cada um dos assuntos, tá? Só que depois, além disso, ela faz o quê? Ela dá uma olhada dentro do assunto. Então, por exemplo, além de saber que essa parte aqui de vigência e aplicação da legislação tributária, que é o artigo 101 a 106 do CTN, ele tem prioridade máxima, porque ele responde por quase 10% das questões de prova. Olha só, esses 3 primeiros assuntos aqui, ó, respondem por quase 30% das questões de prova de direito tributário. Além disso, aqui dentro, ela vai falar o que eu preciso saber, o que é o mais importante. Por quê? Porque ela não está olhando só o tema da questão, ela está avaliando dentro da questão o que a banca gosta de cobrar dentro desse assunto. Então, ó, a banca adora criar situações onde uma nova lei tributária é publicada, o candidato precisa determinar se ela se aplica retroativamente ou não, cobra exaustivamente o artigo 106, inciso 2º, a linha C, tá vendo? A legislação aplicada ao novo Estado criado por desmembramento. Então, ela avaliou todas as questões que eu coloquei e entendeu, dentro daquelas questões, o que a banca mais gosta de cobrar. Trouxe o estilo da FCC, ó, questões longas, contexto detalhado, variações semânticas, comparação entre situações. Para quê? Para que você vai estudar esse assunto já sabendo quais são aqueles tópicos, aqueles pontos quentes que você não pode deixar de saber, tá? Então, por exemplo, eu vou estudar lá, ou eu vou revisar esse conteúdo de vigência e aplicação. Antes de eu começar esse estudo, eu já venho aqui, dou uma lida, né? Já entendo como é que a FCC gosta de cobrar, o que eu não posso deixar de saber, já vou para lá muito mais preparado
para pontuar ali, ó, para fazer ali uma caça ao tesouro daqueles pontos que são os mais importantes, tá? Então a gente tem essa partezinha aqui de várias, e eu quero, depois que passar a prova da Cefaz Goiás, eu quero dar uma alimentada de novo nesse guia, para a gente colocar mais matérias e refazer as análises das matérias que a gente já tinha, justamente para entrar ali essas 3 provas que a gente teve, que foi Cefaz São Paulo, Cefaz Mato Grosso e Cefaz Goiás, né? Então vai ficar um guia ainda mais direcionado, tá? Bom, Ju, quero ter acesso a esse guia, né? Só se você se tornar o meu aluno, meu mentorado, tá? Agora, vamos ter a imersão Rota Fiscal, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de maio. Vai ser ao vivo, vai ser no Zoom. Nós vamos ficar mais de 8 horas juntos. A gente vai passar por um panorama da área fiscal. A gente vai falar sobre como montar um plano de estudo, tanto para o pré quanto para o pós-edital. Vamos falar em como estudar de forma estratégica, de forma eficiente, usando a neurociência da aprendizagem para te ajudar a aprender mais em menos tempo. E é óbvio, né? Vamos conversar sobre inteligência artificial, como que a gente consegue usar a inteligência artificial para potencializar os estudos para concurso. Então, se você ainda não está usando, ou está usando só o chat GPT como se fosse ali um Google turbinado, né? Sem dar muito contexto, sem dar muito prompt, sem usar outras ferramentas mais aprimoradas, como, por exemplo, para fazer uma análise estatística dessa, para preparar um resumo focado nos pontos mais cobrados, você precisa estar na imersão. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever, já faz a sua inscrição para a imersão, já entra lá no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, porque já começaram os áudios de ativação diária. Então, quanto antes você entrar, apesar da imersão ser no dia 9 e 10 de maio, mas já tem conteúdo de aquecimento na área de membros, já tem bônus liberados na área de membros, e os áudios de ativação diários também já começaram dentro do grupo do WhatsApp, tá certo? A imersão não vai ficar gravada, por quê? Porque não é um curso, tá? A imersão é justamente isso, é uma oficina, é um passo a passo. Eu quero que você vá executando junto comigo, para que na segunda-feira você já consiga ver resultado dentro dos seus estudos para concurso. Então, clica aqui embaixo, garante o seu ingresso, a gente se encontra nos dias 9 e 10 de maio. Um beijo para você e até o próximo vídeo.